Tudo começou naquele 24 de janeiro de 2022, quando uma mulher de 43 anos procurou as autoridades para denunciar um ataque terrível. Seu depoimento revelou como ela havia sido enganada pelas redes sociais com uma suposta oferta de trabalho, apenas para descobrir que tudo não passava de uma armadilha montada por um predador que não só a agrediu sexualmente, como também tentou extorquí-la financeiramente. Essa denúncia corajosa permitiu que a polícia capturasse o responsável, revelando para todo o país a identidade de um dos criminosos mais cruéis que a Bolívia já conheceu. Os fatos aconteceram em El Alto, uma cidade localizada a aproximadamente 20 quilômetros a oeste de La Paz, a capital boliviana. O nome do autor logo ecoaria por todos os cantos da nação: Richard Choque Flores, um homem de 33 anos a quem são atribuídas mais de 70 vítimas. Mas a história estava apenas começando. Durante as investigações, veio à tona uma realidade ainda mais perturbadora. Richard não agia totalmente sozinho. Vários cúmplices facilitaram seus crimes, provocando um escândalo que abalou não só a Bolívia, mas também ultrapassou fronteiras internacionais, gerando a indignação coletiva de todo um país. Richard Choque Flores nasceu em 9 de novembro de 1988 em El Alto, mais precisamente na província Pedro Domingo Murilo, pertencente ao departamento de La Paz. Sua casa ficava na rua Rafael Pavon, onde morava com os pais e uma irmã. Seu pai trabalhava como policial, enquanto sua mãe atuava como professora. Durante os primeiros anos, Richard parecia uma criança comum. Os vizinhos frequentemente o viam acompanhando a mãe a diversos lugares. No entanto, algo chamava a atenção de quem o cercava. Nem ele nem a mãe costumavam retribuir os cumprimentos, e quando o faziam, era com claro desinteresse. A postura especialmente fria da mãe fez com que os vizinhos evitassem contato com a família. A tragédia atingiu a família quando Richard tinha apenas 4 anos de idade. Seu pai perdeu a vida enquanto cumpria o dever profissional. Essa perda devastadora marcou um divisor de águas dentro de casa. O impacto psicológico causado pela morte do pai começou a se manifestar em comportamentos estranhos que a mãe não conseguia controlar adequadamente. Richard cresceu como um garoto solitário, com poucas amizades. De vez em quando, nos fins de semana, visitava um primo por parte de pai chamado Fidel, alguns anos mais novo do que ele. Esses encontros com Fidel eram momentos em que Richard aparentava levar uma vida normal. Ao chegar à adolescência, ele ingressou no colégio militar, embora sua permanência ali tenha sido breve. Os motivos de sua saída nunca foram esclarecidos publicamente. Ao voltar para a casa da família, onde morava com a mãe e a irmã, Richard começou a demonstrar traços estranhos em sua personalidade que, apesar de evidentes dentro de casa, ainda não despertavam suspeitas em pessoas de fora do círculo íntimo. A situação mudou quando Fidel, seu primo, manifestou o desejo de estudar no colégio militar. Richard enxergou nisso uma oportunidade perfeita. Aproveitando sua curta passagem pela instituição, ofereceu-se para preparar Fidel fisicamente e cuidar de todos os trâmites administrativos necessários para a matrícula. A tia de Richard, mãe de Fidel, confiou nele e lhe entregou $5.000 para cobrir as taxas de inscrição e outras despesas educacionais. O 19 de maio de 2011 marcou o último dia em que Fidel esteve com a mãe. Cheio de esperança por realizar seu sonho, despediu-se e partiu para El Alto a fim de se encontrar com Richard, que supostamente o acompanharia até Cochabamba, onde ficava o colégio militar. A partir desse momento, a mãe de Fidel nunca mais conseguiu falar diretamente com o filho. Richard passou a controlar as ligações telefônicas, inventando desculpas sobre treinamentos de paraquedismo no Haiti e pedindo constantemente mais dinheiro e equipamentos de informática para os supostos estudos de Fidel. A família começou a desconfiar, mas o alerta máximo veio quando o rosto de Richard Choque Flores apareceu na mídia nacional, ligado a um crime brutal, o assassinato de um jovem de 20 anos. Ao meio-dia de 20 de novembro de 2013, Blanca Rubi Limache, uma jovem de 20 anos, dirigiu-se à Universidade Pública de El Alto, onde cursava Direito, rotina que mantinha havia 2 anos. Porém, naquele dia específico, Blanca nunca mais voltou para casa. Seu paradeiro permaneceu totalmente desconhecido até o dia seguinte, quando sua mãe, Nancy, recebeu a mensagem mais devastadora que se pode imaginar. Do celular da filha chegou um comunicado aterrador.
Blanca havia sido sequestrada e exigiam $20.000 para libertá-la. A mensagem trazia um aviso claro: qualquer contato com a polícia resultaria na morte da jovem. Nancy estava em desespero. Juntar tamanha quantia era impossível para ela, mas aceitar a possibilidade de perder a filha também não era uma opção. Decidiu então buscar a ajuda da Força Especial de Combate ao Crime, dando início a uma busca intensa. Os investigadores descobriram que um homem havia entrado em contato com Blanca pelo Facebook. Esse sujeito, que se apresentava como Maurício Teran e dizia ser instrutor do colégio militar, conseguiu convencê-la a se encontrar com ele sob o pretexto de ajudá-la a ingressar na instituição. A operação de resgate durou cerca de 9 dias. As autoridades, em coordenação com Nancy, montaram uma estratégia. Informariam ao sequestrador que o dinheiro estaria escondido em um ponto específico de uma estrada. Quando o homem apareceu no local indicado, esperando encontrar os $20.000, os agentes efetuaram a prisão. Uma vez sob custódia, ficou claro que o homem havia falsificado sua identidade. O verdadeiro nome do criminoso era Richard Choque Flores, de 25 anos. Os investigadores agiram rapidamente, realizando uma busca e apreensão na residência do jovem. Em 29 de novembro, toda a esperança de encontrar Blanca com vida se perdeu quando seu corpo foi localizado no quintal da casa, enterrado dentro de um saco de juta azul. Além disso, dentro do imóvel foram encontrados vários documentos de identidade pertencentes a outras mulheres, bem como peças íntimas. Essas descobertas, somadas ao assassinato de Blanca, levaram à prisão de Richard Choque enquanto ele aguardava o julgamento que definiria sua pena. O exame pós-morte revelou que Blanca morreu por asfixia e também sofreu pancadas na cabeça com um objeto contundente, o que lhe causou traumatismo craniano. Ainda mais horrível, ela havia sido vítima de agressão sexual antes de morrer. Por esse crime brutal, Richard Choque foi condenado em 2015 à pena máxima prevista: prisão perpétua, equivalente a 30 anos de reclusão, sem possibilidade de liberdade condicional ou prisão domiciliar. Quando a tia de Richard, mãe de Fidel, soube pela televisão sobre o crime cometido pelo sobrinho, as dúvidas que guardava sobre o desaparecimento do filho se intensificaram drasticamente. Ela passou a visitá-lo na prisão, implorando para que revelasse o paradeiro de Fidel, a quem não via desde 2011. Diante do silêncio absoluto de Richard, decidiu denunciá-lo formalmente como suspeito do sumiço do rapaz. No entanto, essa atitude apenas despertou a fúria de Richard e de seus familiares próximos, que não só a proibiram de visitá-lo, como também passaram a intimidá-la com ameaças de morte contra ela e sua filha. Isso a obrigou a deixar a cidade e interromper suas tentativas de esclarecer o caso para preservar a própria segurança. Richard Choque foi transferido para o presídio de Chonchocoro para cumprir suas 3 décadas de pena, ou pelo menos era isso que se imaginava que aconteceria. Com Richard atrás das grades, os moradores da Bolívia, especialmente os de El Alto, sentiram certo alívio por alguns anos, embora a dor pela perda precoce de Blanca continuasse presente. Mas em 17 de maio de 2021, um novo desaparecimento voltou a chocar a população. Lucy Maia, uma adolescente de 17 anos, saiu de casa naquele dia e simplesmente sumiu. No dia seguinte, sua mãe recebeu uma mensagem exigindo $70.000 para devolver Lucy com vida. A ameaça era direta. Se o pagamento não fosse feito, a jovem seria assassinada. Junto com a mensagem, vieram fotos explícitas mostrando o que fariam com ela caso a exigência não fosse atendida. A família não tinha como juntar tamanha quantia de dinheiro. Esse padrão se repetiu meses depois, mais precisamente em 27 de agosto de 2021, quando Iris Maylin, de 15 anos, não voltou para casa. O sequestrador exigia $80.000 para libertá-la. Paralelamente, as autoridades recebiam um fluxo constante de denúncias de mulheres que haviam sido vítimas de abuso por parte de um homem que as enganava pelas redes sociais com falsas promessas de emprego. O destino que esse predador implacável lhes reservava era completamente diferente do que havia prometido. Por fim, no início de 2022, uma das vítimas conseguiu registrar uma denúncia formal. Em 24 de janeiro, os policiais prenderam em flagrante, dentro de um hotel, um dos agressores mais perigosos do país. Inacreditavelmente, era Richard Choque Flores. Como era possível que o criminoso que deveria estar cumprindo pena na prisão estivesse solto, cometendo novos crimes?
As investigações seguintes revelaram falhas graves e corrupção dentro do sistema judicial que deveria proteger as vítimas, desencadeando a revolta popular. A segunda prisão de Richard Choque Flores trouxe à tona uma grande polêmica, expondo a cumplicidade de servidores do judiciário e profissionais da área da saúde com o criminoso. A nova apuração revelou que em 24 de dezembro de 2019, quando Choque havia cumprido apenas 6 anos de sua pena pelo assassinato de Blanca Ruby Limache, ele recebeu liberdade condicional por ordem judicial. Apesar de a sentença proibir expressamente qualquer tipo de indulto, seus advogados encontraram uma forma de reverter a situação, não por meios legais legítimos, mas através da corrupção. Eles alegaram de forma fraudulenta que Richard sofria de doenças que colocavam sua vida em risco dentro da prisão e que precisava ser protegido em um ambiente mais seguro. O médico Fred Tejerina emitiu um atestado falso diagnosticando várias enfermidades: hepatomegalia, hepatose, gastrite crônica, úlcera péptica, diabetes, alergia e asma brônquica. Com base nesse laudo forjado, recomendou a soltura para permitir tratamento médico e dieta especial, alegando que isso evitaria um câncer gástrico. 3 dias depois, às vésperas das festas de Natal, o juiz Rafael Alcon aceitou o pedido dos advogados de Richard Choque, que, além do atestado médico falso, lhe entregaram $3.500 e uma garrafa de uísque como propina para garantir a libertação do assassino. Assim, em 24 de dezembro de 2019, Richard Flores obteve liberdade condicional por 18 meses. Ele voltou a morar com a mãe e a irmã em El Alto, onde retomou os crimes que lhe davam satisfação. A partir dali, conseguiu fazer ao menos 77 vítimas por meio de abusos sexuais e assassinatos. Seu modo de agir deixou em evidência as fragilidades das forças de segurança. De volta à sua zona de conforto, Richard Choque Flores passou a executar sem limites seu método para capturar novas vítimas. Embora às vezes mudasse as circunstâncias ou a identidade que assumia, todos os casos seguiam o mesmo padrão de abordagem às suas presas. Ele criava perfis falsos no Facebook, fingindo ser integrante da polícia ou uma mulher chamada Aide Mitzi. Em algumas ocasiões, publicava anúncios oferecendo vagas de emprego. Para esses casos, usava o perfil de Aide, gerando confiança em outras mulheres e explorando a vulnerabilidade econômica delas. Ele divulgava anúncios como acompanhante com mensagens do tipo: amigas que querem ganhar uma grana diária no tempo livre, boa remuneração, chamem no privado. Atenção, paga-se por hora, por dia ou por semana. Me chama, em grupos onde pessoas buscavam trabalho em La Paz. Outras vítimas eram contatadas pela suposta Aide para realizar serviços de entrega. Quando chegavam ao local indicado para buscar o pacote que supostamente deveriam transportar, encontravam-se com Choque, que já havia preparado uma armadilha. De forma semelhante, ele agia com o perfil de policial, plantando substâncias supostamente ilegais em quartos de hotéis onde mulheres estavam hospedadas, para depois aparecer de uniforme e fazê-las acreditar que era agente da polícia de combate ao crime. Em todos os casos, Richard Choque dopava as vítimas e as obrigava a gravar vídeos para seus familiares pedindo depósitos de dinheiro. Se não obedecessem, ele as forçava a manter relações sexuais com ele e as ameaçava com prisão por posse de drogas. Quando os investigadores identificaram seu método e perceberam as muitas semelhanças com o caso de Blanca Ruby Limache, ligaram imediatamente o criminoso aos desaparecimentos das adolescentes em 2021, Iris e Lucy. Sem perder tempo, as investigações passaram a priorizar essa linha. As autoridades confrontaram Richard Choque para que dissesse a verdade. Sem oferecer resistência, o criminoso confessou tê-las mantido em cativeiro e assassinado. De imediato, as forças de segurança foram até a casa da rua Rafael Pavon, onde iniciaram uma busca que levou à descoberta dos corpos das duas jovens. Mas, para espanto geral, encontraram algo ainda mais chocante. Enterrado no quintal, estava, havia 11 anos, seu primo Fidel Choque, desaparecido desde 2011 e que também havia sido vítima de seus crimes. Como sua tia sempre suspeitou e como confirmavam as mais de 70 denúncias contra ele, Richard Choque Flores era um dos criminosos mais perigosos da história da Bolívia.
As análises psicológicas e psiquiátricas determinaram que Schock possuía uma personalidade típica de psicopata antissocial. Não tinha empatia nem culpa, não demonstrava remorso e apresentava forte tendência a reincidir em atividades criminosas. Essas características já haviam sido identificadas em sua primeira prisão, mas o juiz Alcon as ignorou ao libertá-lo em 2019. Desta vez, as consequências foram diferentes. Richard Flores foi enviado novamente para a cadeia, condenado por casos de abuso, tráfico, extorsão e homicídio à pena máxima prevista no Código Penal boliviano, 30 anos. Uma sentença que despertou a fúria contida de uma população que decidiu se levantar para exigir a justiça que as vítimas mereciam. À medida que a investigação avançava e mais verdades vinham à tona, a indignação popular só aumentava. Quando se soube que a mãe e a irmã de Schock haviam sido cúmplices ao encobrir seus crimes, os tumultos foram imediatos. Moradores foram até a casa onde as duas ainda viviam, deixando mensagens claras de repúdio com pichações nas paredes e até incendiando parte do imóvel. Além disso, em 31 de janeiro, apenas uma semana após sua prisão, uma grande manifestação percorreu as ruas da Bolívia, saindo da casa do criminoso até o Tribunal Departamental de Justiça. Milhares marcharam gritando: se não tivessem deixado ele sair, nada disso teria acontecido. Um dos principais slogans dizia que não existe justiça para os pobres, em referência às propinas aceitas por funcionários públicos. Esses protestos se repetiram em várias cidades do país, exigindo uma reforma no judiciário que regulasse e garantisse o cumprimento efetivo das penas. Atualmente, Richard Schock Flores cumpre sua sentença, assim como seus cúmplices, sob a vigilância atenta de um povo que não esquece.